E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Price Action. Muita gente fala sobre Price Action, sobre a ação do preço, porém só fala, mas não sabe usar. Então, de acordo com o que o preço está me mostrando aqui, a causa que eu já vi, eu vou tomar uma atitude em cima da movimentação da ação que ele está fazendo. E eu vou explicar o porquê disso tudo para você. Então, não adianta você falar assim, eu sou um trader price action, eu analiso price action, eu opero price action. Você, na verdade, você ouve falar o que é, você até tem a tradução para o português, que é a ação do preço, mas você não utiliza a ação do preço a seu favor. Olha essa entrada que eu acabei de fazer. Isso é da noite para o dia? Não. É muito estudo, análise, muito entendimento do mercado. Mas a ação do preço só é possível por causa de uma análise onde houve uma causa para que o preço faça esse movimento. Então, muitos me perguntam, poxa, Cadu, você só usa Price Action para operar? Uso Price Action para operar juntamente com o fluxo. Não é de... Todo mundo aqui sabe. Então, como operar Price Action em opções binárias? De forma segura e correta. Então, aqui no canal você vai encontrar tudo sobre Price Action em opções binárias, onde eu te ensino verdadeiramente como utilizar a análise gráfica a seu favor. O Price Action para iniciantes e o Price Action para o avançado, ele pode ser entendido e estudado com visões diferentes do mercado. Então, você tem que esquecer tudo que você aprendeu de errado no passado e focar no preço e entender a causa da sua movimentação. É assim que você vai conseguir ter um resultado satisfatório. Como assim? Vamos para a prática. Você tem que entender da movimentação do mercado. Quando eu chego aqui no gráfico, olha o gráfico, olha o que eu vi. O preço saiu de um movimento de acumulação, fez toda uma participação pública e ele pode estar fazendo o quê? Uma distribuição. Então ele saiu aqui de uma fase 1, fez a fase 2, está numa fase 3. A fase 3, essa é aquela fase onde o preço saiu de uma tendência de alta e começa a perder força, ou seja, ele faz um movimento de alta e aqui ele já não consegue mais romper os topos anteriores, fazendo o que ocorre que é uma fraqueza na região e ocorre uma lateralização. Então, como é que eu entendo o Price Action? Como eu entendo a movimentação do preço? Entendendo os padrões que ele faz. Então, se o preço trabalha movimentando para cima e o preço trabalha movimentando para baixo, chega uma hora que ele perde a força e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um movimento para cima, lateralizar, para cima, lateralizar, para cima, lateralizar, ou para baixo, lateralizar, para baixo, lateralizar e assim por diante. Então, a movimentação que o preço faz é que vai fazer com que você tenha uma atitude na entrada da operação. Então aqui, olha só, o preço veio lá de baixo, fazendo a participação numa super tendência, num canal estreito, onde você pode ter vindo trabalhando nos pullbacks. Bom, não trabalhou. Quando chegou aqui, olha o que aconteceu, fundos iguais aos fundos anteriores. E ele subiu. Aqui não, os fundos estavam acima. Então ele começa a demonstrar o quê? Que ele está perdendo força, existe uma causa. Ele está perdendo força, olha aqui no volume, ele está perdendo força. Os ursos estão vencendo, os ursos estão ganhando. Meu urso aqui está parecendo um porco, né? Os ursos estão aqui vencendo a batalha. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade na hora que ele chegar aqui, probabilidade que eu digo, porque eu vejo que está perdendo força.
partir do momento que ele chegar aqui, como ele não tem força para romper esse topo anterior, é que ele faça o quê? Ele volte para esse canal lateral. Então, ó, eu aguardei o preço fazer o seu desenho. Ele chegou aqui e mostrou o que para mim, ó? Spinning top. Um candle de fim de tendência. Aí ele vai e faz o que? Um outro spinning top preenchendo a sombra da região do candle anterior. Justamente ali naquela região de resistência, onde mostra que já perdeu a força da tendência de alta. A causa aqui, ó, me mostra que não tem mais força de compra. Então, qual é a atitude que eu tenho que fazer? Vender. Poderia até colocar para 1, 2 minutos. Eu fiz na próxima vela. Então, o que aconteceu? Muitos quando viram esse movimento aqui, acharam que foi um falso rompimento, chamado falso rompimento. Mas não é um falso rompimento, ele simplesmente voltou para a região. Ele está na mesma região. Ele continua na mesma região. Então, você tem que entender como que eu faço uma análise de price action bem feita. Como é que eu faço essa análise, então? A gente tem que buscar alguns fatores. Primeiro, o gráfico. O gráfico está fazendo movimentações de preço. 2. As regiões. O gráfico está fazendo fundos e topos. 3. Tendências. Para onde está indo as tendências? 4. As velas. E o 5. Volume. Eu sempre falo isso para vocês. Sempre falo isso para vocês. O gráfico. O gráfico está movimentando, está parado. É um chavão, né? Parado em sentido, não fazendo topos e fundos. As regiões, elas estão desenvolvendo topos e fundos para fazer as marcações. Aí nós vemos as tendências. Ela é de alta, baixa, com força, sem força, ou lateral. Aí a gente já começa a pensar assim, opa, o gráfico é bom, as regiões existem, as tendências existem, como é que o candle está se comportando na região? Com força ou sem força? Volume. Volume me mostra força de alta ou força de baixa. No caso aqui, na região da lateralização. Então, o price action, ela tem que ser entendido em um contexto. Você tem que ver esse contexto aqui no price action. Se não tiver contexto, de nada vale. De nada vale. Aí você viu a causa que fez com que o preço subisse e você vai entender a causa que vai entender o porquê do preço cair. Então, quando a gente vê uma frase dessa aqui, ó, como operar price action em ações binárias de forma segura e correta, é você entender toda a movimentação gráfica, toda a movimentação do preço. Não é chegar aqui achando que porque subiu agora vai descer ou porque desceu agora vai subir. Não, você tem que entender. Você tem que saber no gráfico aqui, ó, os ciclos, as fases das tendências, qual tendência, e aí em que região ela está, e aí você vai ver as velas, e aí você vai ver o volume. No caso aqui, como eu treino, né? Então, você viu os ciclos, você viu as tendências, isso dentro do gráfico. Qual é a tendência? Região, vela ou volume.
tudo isso alinhado ao que eu estava falando, você vai acabar fazendo que, opa, então eu posso fazer então uma entrada, eu me sinto seguro, existe um contexto, tudo está colaborando para que eu faça uma entrada. Então aí sim você se utiliza do Price Action de uma forma correta e segura. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Os links estão aí na descrição. Aulas específicas para você se tornar um especialista. O link do treinamento. O link de um livro de análise gráfica que eu acho super interessante, super didático. Não é meu, mas eu indico. Tem o canal do Telegram também para você entrar aí, onde eu dou dicas lá, passo os vídeos, dou explicações, as promoções eu envio lá. Tem um livro também sobre 16 padrões de candle de correção, de graça lá para você fazer o download. Tem o Instagram também para você seguir aí e pode fazer qualquer pergunta lá no Instagram que eu te respondo. Lembrando que eu só respondo aqueles que me seguem, que eu tenho compromisso. Muita gente lá faz pergunta, manda um gráfico para eu falar o que ele errou, o que ele acertou, mas eu não respondo. Se a pessoa não me segue, não tem compromisso, então não tem o porquê, tá bom? Então, deixa o seu like aí, o seu comentário. Te vejo no próximo vídeo, te vejo numa próxima aula.